sono. Vamos falar sobre sono, porque nós dormimos. Muito boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas nesta live do Te Cuida. Quem que tá chegando aí? Suelen, Ângelo, Senira, boa noite, Leia, boa noite, Delmo Videomaker, Beth Fischer, Maria, boa noite. Qual é a cidade que vocês estão assistindo esta live? Conta pra mim, é a primeira vez que você está nessa live do Te Cuida? Porque nós dormimos, é o nome do livro do Matthew Walker, que eu estou fazendo uma série de lives aqui no canal, que é um canal para promover o autocuidado, né? E também incentivar o autoconhecimento, a terapia, e um assunto muito importante, o antidepressivo e ansiolítico mais potente que existe é uma boa noite de sono, é dormir bem. Uma só não, né? Obviamente aí um hábito de dormir bem. Hoje a gente vai falar sobre ganho de peso, obesidade, o que isso tem a ver com o sono. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, boa noite. Quem quiser colocar para mim aí, que está aqui pela primeira vez, qual a cidade? Meu nome é Sandra Ti, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, e vamos falar sobre esse assunto maravilhoso, né? Então, terças e quintas, às 19 horas, aqui neste canal, sono, live sobre o sono. Até acabar esse livro, depois a gente entra em um outro assunto. E lembrando que as lives ficam salvas lá no meu canal do YouTube. Então, se você chegou aqui agora e gostou do assunto, quiser verificar lá as lives anteriores, tem tudo lá no meu canal, é só digitar no YouTube Ti, com Y, Cuida, tá bom? Então vamos começar, eu vou lendo os trechinhos que eu grifei deste capítulo, né, sobre obesidade, ganho de peso e o sono. É um capítulo um pouco longo, vamos ver se a gente consegue falar dele todo hoje. E aí eu grifei e vou destacando e contando sobre o que eu refleti sobre isso, alguma experiência, algum caso da clínica, enfim. E se tiverem dúvidas, comentários, qualquer coisa, só colocar aí que é uma live, estou ao vivo, tá bom? Então, ganho de peso e obesidade, quando o sono se torna curto, a pessoa ganha peso. Múltiplas forças conspiram para expandir a sua cintura. A primeira diz respeito a dois hormônios que contemplam o apetite, a leptina e a grelina. Então, o Matthew está falando aqui que dormir pouco vai engordar, então não é só sobre comer demasiadamente, né? Mas o que provoca isso, né? Se a gente tá não consegue controlar o apetite por conta desses hormônios, aí fica mais difícil, né? Van Coulter adotou uma abordagem mais pertinente. Ele partiu da premissa que mais de 1/3 dos integrantes da sociedade industrializadas dormem menos de 5 a 6 horas por noite durante a semana. Então, a gente vem aí pesquisando, né? Mas se você vê as fotos antigas do início do século, a maioria das pessoas era magra. E depois da era industrial, a gente ganhou bastante peso. Van Coulter descobriu que os indivíduos ficavam muito mais vorazes quando dormiam 4 a 5 horas por noite, apesar de terem recebido a mesma quantidade de comida e estarem similarmente ativos, o que
manteve os níveis de fome desses mesmos indivíduos sob controle quando puderam dormir por pelo menos 8 horas. Os culpados foram os 2 personagens, que é a leptina e a grelina. De uma perspectiva metabólica, os participantes com sono restringido perderam o controle da fome. Então ele fala que o apetite permanece insatisfeito quando o sono não é tão abundante. A gente não se satisfaz se não tem uma boa noite de sono. Mas sentir fome e comer não são a mesma coisa, né? Nós comemos mais quando dormimos menos? É uma pergunta. Nossa cintura se alarga por causa desse aumento de apetite? Então, com outro estudo fundamental, Van Coulter provou que isso de fato ocorre. Então, 2 coisas aqui, né? Fome e que ele fala, cadê? Mas sentir fome e comer não são a mesma coisa, né? Na verdade, é sentir fome e vontade de comer são coisas diferentes, né? Uma coisa que hoje em dia muitas pessoas precisam aprender a sentir fome. É óbvio que agora, nessa época aqui, né, 2025, faz alguns anos já, mas tem muito, ou talvez seja a minha bolha, não sei, né? Muito conteúdo sobre jejum intermitente. O jejum intermitente faz com que a pessoa perceba a fome, porque ela fica muitas horas sem comer e aí ela percebe a fome. Mas a maioria, a grande maioria das pessoas, num contexto geral aqui dessa época, não passam anos sem sentir fome. Não dá tempo para o organismo sentir fome. Come uma refeição atrás da outra, um snack nos intervalos, um lanchinho, e em nenhum momento sente fome. E isso é muito ruim, né? Porque a gente tem uma inteligência no nosso organismo que avisa quando a gente precisa comer, que é quando a gente tem fome. Se a gente come somente quando a gente tem fome e para de comer quando está satisfeito, a gente mantém um sistema leve, fluido, né, e saudável. Ao passo que quando eu como sem fome e além do estado de satisfação, é certo que vai engordar. Isso eu aprendi estudando sobre emagrecimento por 4 anos com um doutor que trouxe um método que ele aprendeu quando estudou fora do Brasil, na França, observando os franceses que comiam de tudo e eram magros, né? E ele era gordo e ele não conseguia entender por quê. É porque não importa o que você come, importa se você come com ou sem fome. Agora, a privação de sono bagunça esse sistema da fome e da saciedade. Então, aí continuando aqui, ele fala, o experimento seguinte, né, do Van Coulter, foi o mais surpreendente e diabólico de todos. Nele, pessoas em boa forma e saudáveis foram submetidas às mesmas 2 condições de antes, 4 noites de 8 horas e meia na cama, 4 noites de 4 horas e meia na cama. Contudo, no último dia de cada uma das condições experimentais, ocorreram algo diferente. Foi oferecido aos participantes um buffet adicional de comida estendido por um período de 4 horas. Diante dele ficou a resposta, uma variedade de alimentos, com carnes, legumes, pão, batata salada, frutas e sorvete. Mas também lhe foi dado acesso a um bar de guloseimas extras, cheias de biscoitos, barras de chocolate, batata frita, pretzel. Os participantes puderam comer tanto quanto desejassem no período de 4 horas, com o buffet sendo incluso
restabelecido na metade do tempo. Sendo inclusive reabastecido, né? Então o buffet era reabastecido. Algo importante, os analisantes comeram sozinhos, o que eliminou a influência social ou estigmatizante que pudessem alterar a sua ânsia natural de comer. Então, além de ter um monte de comida à disposição, eles não tinham que se vergonha, né, de estar comendo na frente de outras pessoas. Então, depois do buffet, Van Coulter e sua equipe, mais uma vez, contabilizou o que e quanto os participantes tinham comido, apesar de terem consumido quase 2.000 calorias no almoço, tipo buffet. Os participantes privados de sono caíram de cabeça no bar. Eles consumiram 330 calorias adicionais de guloseimas após a refeição completa, em comparação aos dias em que tinham dormido o suficiente. De relevância para esse comportamento é a recente descoberta de que a perda de sono aumenta os níveis de endocannabinoides circundantes, que, como talvez você tenha adivinhado pelo nome, são substâncias químicas produzidas pelo corpo, muito similares à droga cannabis. O que acontece com o uso da maconha, essas substâncias químicas estimulam o apetite e aumentam o desejo de beliscar, também conhecido como larica. Então, privação de sono vai estimular a produção de endocannabinoides, que vai produzir o mesmo efeito da larica para quem fuma maconha. Para quem não fuma maconha, é o desejo de comer guloseimas. Então, e aí naturalmente a pessoa vai engordar, porque uma pessoa que já comeu 2.000 calorias e ainda ela come 330 adicionais, né, vai engordar. Nos experimentos, obviamente isso a gente está falando de um padrão, né, mas vai variar de um para um, mas nos experimentos de restrição de sono descritos aqui, não foram constatados diferença de gasto calórico entre as duas condições. O sono, pelo visto, é um estado de intensa atividade metabólica, tanto para o cérebro quanto para o corpo. Então, quem dorme também gasta calorias, né? Quem dorme bem, né? O sono inadequado é uma receita perfeita para a obesidade, maior consumo de calorias, menor dispêndio de calorias, né? Então, você quando dorme mal, você não vai gastar as calorias, porque durante o sono a gente queima calorias, há uma atividade cerebral intensa, então você emagrece naturalmente por queimar calorias dormindo. Essa queima deixa de existir, além disso você vai querer consumir mais calorias, porque o cérebro ele basicamente precisa de gordura e glicose, ele é formado por essas substâncias. E aí ele vai buscar gordura e glicose onde for mais fácil e rápido. E se for uma torta de chantilly, tá valendo, não importa o valor nutricional. Enfim, é uma questão de sobrevivência. Para que sentirmos desejo por açúcar e carboidrato complexo de ação rápida quando somos privados de sono? Então, ele fala que adotamos a hipótese que a mudança no cérebro pode ajudar a explicar essa alteração pouco saudável na preferência por alimentos causados pela falta de sono. Será que havia uma pane na região de controle do impulso? Então, essa era uma hipótese, né? A pessoa começa com privação de sono, ela vai comer mais porque tem uma pane do cérebro. E aí ele fala que descobrimos que as regiões da supervisão situadas no córtex pré-frontal, que são necessárias para realizar
julgamentos ponderados de tomar decisões controladas haviam sido silenciadas na falta de sono. Então, a gente tem o desejo de comer o açúcar e a gente está rebaixado nessa capacidade crítica de avaliar e falar assim, não, eu prometi para mim mesmo que eu não vou comer essa porcaria, né? A notícia encorajadora é que dormir o suficiente ai. É ao vivo, né, gente? Tem que espirrar. A notícia encorajadora é que dormir o suficiente nos ajuda a controlar o peso corporal. Ao sul do cérebro, também estamos descobrindo que o sono abundante deixa ele intenso e mais feliz. Desse modo, o sono insuficiente impede a absorção significativa dos nutrientes dos alimentos por causa de problemas gastrointestinais. Então, são vários fatores, né? Então, a privação de sono atrapalha a absorção de nutrientes para o corpo. Então, são muitas camadas, né, gente? A gente tá aqui falando, se você chegou agora, essa é uma live sobre o sono, né? Baseada nesse livro aqui do Matthew Walker, Porque Nós Dormimos, onde ele se aprofunda em todos os aspectos do sono. A gente já falou aqui sobre melatonina, cafeína, adenosina, enfim, ciclos circadianos, vários assuntos sobre o sono. Hoje o capítulo é especificamente falando sobre sono e obesidade. Então, se uma pessoa sofre com a obesidade, luta para fazer dieta, pode ser que ela precisa cuidar melhor do sono em primeiro lugar, como base, né, desse tratamento, para então ela conseguir usar o cérebro de uma forma mais eficaz, resistir, né, a todo esse ambiente que engorda, né? Então a gente às vezes passa, por exemplo, por uma padaria, um supermercado, que tem aquela oferta de guloseimas. E aí, para resistir a essas guloseimas, a gente precisa estar com o nosso córtex pré-frontal descansado, reenergizado através do sono. Vamos finalizar aqui. Obviamente, a epidemia de obesidade que assola grandes porções do mundo não é causada apenas pela falta de sono. O aumento do consumo de alimentos processados e das porções ingeridas em um estilo de vida mais sedentário são todos gatilhos. Então, a gente tem aqui no Brasil... Primeiro, né, quem criou o termo ultraprocessados foi um brasileiro, cientista da USP, que fez um estudo bem parrudo por mais de 10 anos, se eu não me engano são algumas décadas, onde ele mapeou e conseguiu identificar o que estava causando essa epidemia de obesidade no Brasil e que está no mundo, né? E aí ele chegou nessa questão dos ultraprocessados, que são alimentos, né? Por exemplo, um biscoito recheado de morango que não leva morango na sua composição. Isso é um alimento ultraprocessado. Ele não é diferente se eu fizer em casa um biscoito de morango. Aí ele é um alimento que chama biscoito de morango. Mas um alimento que passou por tantos processos, porque um biscoito de morango, o que eles fazem? Eles dizem, que cor tem o morango? Vermelho. Então, vamos fazer um negócio rosa, o recheio. Aí, que dá para colocar que vai ser rosa? Vamos usar beterraba. E aí, pega a coloração lá da beterraba, né? Tem alguns alimentos, não sei se as pessoas sabem, mas que a coloração de alguns alimentos doces, assim, ultraprocessados, são feitos com insetos. Eles pegam um inseto,
Por isso que tem alguns veganos que não comem determinadas coisas, porque eles sabem que o corante foi feito de inseto. A gente que não é, eu não sou vegano, não tenho essa atenção, mas eu também não como ultraprocessado, mas aí eu não sofro. Não como quase, né? Raríssimas exceções. Outra coisa, né? Então, qual é a consistência que tem o morango? É uma coisa... Então, eles vão pegando, fazendo uma cópia da cópia da cópia do morango, coisas que vão lembrar a nossa mente um morango, um cheiro de morango. E aí, eles vão misturando essas coisas, mas no alimento não tem morango. Então, esse alimento é um ultraprocessado, leva um monte de produto químico que, em excesso no nosso organismo, vai causar um processo inflamatório e levar a gente à obesidade por fatores mistos, mas principalmente a inflamação, né? Então, embora tenha ocorrido emagrecimento em ambas as condições, o tipo de perda de peso veio de fontes muito diferentes. Ao ser dada aos participantes a oportunidade de dormir apenas 5 horas e meia, mais de 70% dos quilos perdidos veio da massa corporal magra. Ainda tem que ver isso. O que é que você está emagrecendo? Então, se você dorme pouco, você vai perder massa magra. Músculo, não gordura. Já o grupo ao qual foram oferecidos 8 horas e meia na cama a cada noite, foi observado um resultado muito mais desejável, com bem menos de 50% do peso vindo de gordura. Quem não dorme o suficiente, o corpo se torna especialmente avarento no que se refere a abrir mão da gordura. Lembra que o cérebro quer gordura, né? Se não tem gordura com o sono, ele vai querer que mantenha o estoquezinho dele de gordura no corpo. Em vez disso, a massa muscular é consumida enquanto a gordura é preservada. O resultado final de todo esse trabalho pode ser resumido assim: pouco sono, do tipo que muitos adultos em países de primeiro mundo relatam ser comum e frequente, aumenta a fome e o apetite, compromete o controle dos impulsos no cérebro, aumentando o consumo de comida, sobretudo alimentos supercalóricos, reduz a sensação de saciedade após comer e impede a efetiva perda de peso em caso de dieta. Esse é o resumo deste capítulo, né? Então, hoje, nessa sequência de lives, né, sobre o sono, eu falei sobre ganho de peso e obesidade. E aí o resumo é isso: dormiu pouco, não vai emagrecer, se emagrecer vai perder massa magra, e além de não emagrecer, vai ter um apetite maior para produtos alimentícios que não são alimentos, mas são cheios de gorduras e açúcares. E por que tudo isso é importante para uma terapeuta? Porque a terapeuta cuida de tudo, né? Da pessoa como um todo. Bom, foi isso. Quero agradecer as pessoas que estiveram aí na live, que assistiram do início ao fim, que assistiram só um pouquinho, que estão assistindo gravada essa live no YouTube. Se estiver assistindo gravada, dê um like, comenta, compartilha. Ajuda aí o canal a crescer e também a espalhar, né? Uma informação que pode fazer, se eu fizer uma pessoa refletir sobre isso hoje, ou então se você conhece alguém que você pode contar essa informação, pedir, vai lá, não tô inventando a minha cabeça, pega o que o cientista disse, né? Porque saúde mental é uma coisa que depende da saúde integral. Então, se você tiver interesse em fazer terapia comigo, meu nome é Sandra Thi, é só você me mandar um direct no Instagram ou um WhatsApp, tem o link também lá na bio. Se você estiver assistindo no YouTube, tem o telefone aqui nas observações, é só entrar em contato, eu vou adorar
fazer essa jornada junto com você, tá bom? Obrigada, fica bem, te cuida e até a próxima live. Beijinho.